Nós concluímos o estudo da lição de ontem dizendo que conhecer Jesus nos faz conhecer a Deus. Coincidentemente, o título do estudo de hoje é Conhecer o Filho é conhecer a Deus. Vamos considerar o verso de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos detalhar um pouco este verso. O Deus unigênito. O Deus unigênito, o único da espécie, o Senhor Jesus Cristo, o único homem e Deus. Ele é Deus. Cristo é Deus. Quando diz assim, Deus unigênito, o Senhor Jesus é Deus. E que está no seio do Pai. O que é isso, estar no seio do Pai? Estar no seio do Pai é fazer parte integrante da divindade. É estar intrinsecamente ligado na divindade. É pertencer à divindade. E é Ele quem revelou. Esse Deus unigênito que está intrinsecamente ligado na divindade é quem revela Deus o Pai. É quem dá a conhecer a Deus o Pai. É quem explicou quem é Deus o Pai, explicou para a humanidade. Porque por conta do pecado, por conta das mentiras de Satanás, a humanidade tem um conceito absolutamente errado de Deus. Mas Jesus veio mostrar como é esse Deus. Jesus veio expor como é esse Deus. Veja o texto da nossa lição. Jesus era o representante do Pai na terra e veio para cumprir em carne humana a vontade do Pai. Jesus Cristo disse que em todas as coisas ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Ainda que pareça surpreendente, esta afirmação mostra que Jesus, como ser humano, estava plenamente rendido ao Pai. Veja, irmãos, Jesus, como ser humano, estava plenamente rendido ao Pai. Ele estava às ordens do Pai. Esse não era o Jesus divino, irmãos, esse era o Jesus humano. O Jesus humano estava absolutamente subordinado ao Pai. O Jesus divino estava absolutamente identificado com o Pai. Veja, o Senhor Jesus, enquanto ser humano, veio cumprir a vontade do Pai, a vontade da divindade, que em suma era também a sua vontade enquanto ser divino. Ele veio concluir a obra de salvação. A obra de salvação proposta, anunciada por Deus o Pai, lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,15. A primeira promessa de salvação feita aos seres humanos caídos. Veja lá, Jesus disse, estou lendo um texto da nossa lição, Jesus disse também que havia sido enviado pelo Pai para concluir a obra de que havia recebido, a salvação da humanidade, e que o próprio Pai dava testemunho desta obra. Cristo proclamou que o Pai o tinha enviado para ser o único meio de acesso da humanidade a Deus. Veja, irmãos, o único meio de acesso à divindade é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra coisa que nos faça chegar à divindade. Não são romarias, não são sacrifícios, não são peregrinações, não são atos de boa vontade, atos de solidariedade, mas a única coisa que nos leva a Deus, a única coisa que nos leva próximo da divindade, que faz com que nos achegamos à divindade, que possamos nos achegar à divindade, é o Senhor Jesus Cristo. O Pai deseja que as pessoas obtenham a vida eterna encontrada em Jesus e promete ressuscitá-las no dia da ressurreição. Veja só o texto de João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é a vontade do Pai, irmãos? A vontade do Pai é que conheçamos o Senhor Jesus, é que creiamos, tenhamos fé no Senhor Jesus, e dessa forma vamos ter vida eterna e vamos ser ressuscitados no último dia. Como João explica, então, o relacionamento de Jesus com Deus o Pai? Essa é a pergunta número 4 da nossa lição. Veja João 7,16.
O ensino de Cristo era o ensino do Pai. João 14, 10. As obras do Pai eram efetuadas em Cristo. João 8,38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. João 14, 23. Se alguém me ama, o meu Pai o amará e faremos nele morada. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. João 16, 27 e 28. Vim do Pai e volto para o Pai. Vocês creem que vim da parte do Pai. João 15, 9 e 10. O Pai me amou, eu também vos amei. Permaneço no amor do Pai. O Senhor Jesus estava intimamente, intrinsecamente ligado com o Pai, enquanto ser humano e enquanto ser divino. Estava fazendo parte da divindade, fazendo parte da Trindade. As afirmações de Jesus sobre o seu relacionamento com o Pai são surpreendentes. Ele diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai, que tudo o que ele diz ouviu pessoalmente do Pai, que crer nele é o mesmo que crer no Pai, que as suas próprias palavras e obras são palavras e obras do Pai, e que ele e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar pela sua salvação. Que testemunho poderoso a proximidade de Jesus com seu Pai Celestial. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Qual é o trabalho? O trabalho é buscar seres humanos, salvar, resgatar seres humanos. Veja a nossa lição, ainda pega João 17, 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é então a vida eterna? A vida eterna é conhecer o Senhor Jesus, é conhecer a Deus através do Senhor Jesus. Quando é que nós conhecemos a Deus, irmãos? É isso agora que eu quero concluir o estudo de hoje com esse pensamento. Quando que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo? Conhecemos o Senhor Jesus Cristo quando nos convertemos. Conhecemos o Senhor Jesus Cristo quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, somos batizados. É nesse momento que nós cremos, é nesse momento que cremos no Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que conhecemos o Senhor Jesus Cristo. E como é que é então, irmãos, a vida eterna? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, irmãos, quando você conhece Jesus, quando você se rende ao Senhor Jesus, quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você já está na vida eterna. Estudamos isso na lição passada. Já está na vida eterna, irmão. Você não está esperando a vida eterna, mas a vida eterna já começou para você. O verso que diz que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, a vida abundante já começou quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você conhece o Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo, saber que Ele é o nosso Salvador, saber que Ele tem um empenho todo especial, saber que a atuação do Espírito Santo é também no sentido de que sejamos salvos. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Conhecer Deus o Pai, que nos ama a tal ponto de dar o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos, em crendo nele, sermos salvos. Deus abençoe a todos e que nós sejamos felizes, que nós estejamos tranquilos, não estejamos aflitos, porque o Senhor Jesus já providenciou essa salvação, a nossa salvação, já providenciou a vida eterna. E nós conhecemos o Senhor Jesus. Por isso já podemos dizer, já estamos na vida eterna.